Sejam muito bem-vindos. Vamos agora para o nosso segundo bloco. E o tema do segundo bloco é sobre alienação fiduciária. O Luciano vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona. Luciano, como é que funciona a alienação fiduciária? É isso? Isso, alienação fiduciária, Rodrigo. Bom, o processo de alienação fiduciária, ele foi uma variação da hipoteca no Brasil, né? Todo mundo conhece muito o termo hipoteca, que inclusive é muito usado nos Estados Unidos. Porém, o sistema hipotecário brasileiro, ele tem dificuldade de funcionar devido à frágil legislação, né? E as chicanas que a justiça brasileira possui em seu processo de execução. Isso não dá o devido amparo a quem empresta dinheiro pegando uma hipoteca. E o Brasil criou, né, desenvolveu a lei de alienação fiduciária, que a diferença básica entre as duas é que na hipoteca o bem continua com você e é gravado uma dívida neste bem. Por exemplo, você tem uma casa de 1 milhão, você pegou 100 mil reais, essa dívida é gravada ali na matrícula que essa casa de 1 milhão tem uma dívida inscrita nela de 100 mil reais. Qualquer transação feita com essa casa, ela precisa ser quitada essa dívida imediatamente, antes de executar a transação. Então, o credor, ele não é dono do imóvel e ele só tem o direito de inscrever a dívida ali. A alienação fiduciária, ela muda isso. Ela faz com que o dono do imóvel seja o credor. Então, ele já fica como dono de direito sobre o imóvel. E o atual proprietário, que dá o imóvel em garantia, funciona como um fiel depositário. Então, ele é o guardião do imóvel e o dono é quem emprestou o dinheiro. Óbvio, se é no caso que eu dei, ele não é dono de um imóvel por uma dívida de 100 mil reais. Não. Entenda que na alienação fiduciária, se você tem uma casa de 1 milhão e pegou uma dívida de 100 mil e você não paga e essa casa vai a leilão, todo o valor que exceder ao seu empréstimo volta para você. Então você não perde a casa por causa da dívida, ou não perde o bem por causa da dívida. Porém, o bem é vendido para quitar a dívida em primeiro plano. E aí entra-se o conceito de venda forçada. Então a alienação fiduciária faz com que o credor tenha a segurança de que caso o tomador não pague, ele tenha a liberdade e a agilidade de venda do imóvel para quitar o valor. Porém, o excedente volta para o dono do imóvel. Então, a diferença é que na hipoteca você continua como dono e tem uma dívida. Na alienação fiduciária, o imóvel passa a pertencer a quem te emprestou e você se torna fiel depositário. Ou seja, a execução é muito mais rápida. E tem mais perguntas aqui, ó. Vamos lá. Quais são as principais vantagens para as partes envolvidas em um contrato de alienação fiduciária, tanto para o credor quanto para o devedor? Isso daí você já deu uma... Eu acredito que as principais vantagens, neste caso, não há uma vantagem, vamos dizer, do tomador. Há mais uma vantagem do credor. E nesse caso, a vantagem é devido à fragilidade jurídica do Brasil. Nós temos muita insegurança jurídica e aí o que acontece é que hoje, se você vai fazer uma operação, como por exemplo, nós temos um vídeo sobre isso, né? Um vídeo que fala sobre alienação fiduciária em aporte de capital internacional. Nenhum banco hoje no Brasil aceita hipoteca. Nenhum banco aceita. É tudo alienação fiduciária. Eles trabalhavam com hipoteca, mas também perceberam a fragilidade, mudaram para alienação fiduciária. E internacionalmente falando, não é aceito sob hipótese nenhuma hipoteca, principalmente de ativos imobiliários no Brasil. Então eu vejo que a vantagem do tomador é que ele agora tem um produto atrativo para tomar crédito. Porque antes na hipoteca ninguém aceita. Então não adianta tu ter um produto, um ativo que não é aceito. Hoje esse ativo ele é aceito com mais facilidade. E por parte do credor a segurança de que caso esse cliente incorra num default, ele tem como executar e ter o seu recurso de volta. Perfeito. Eu vejo que é uma vantagem para os dois, né? Você deu o exemplo do imóvel, né? Existe uma lei que se o credor tiver só um imóvel, parece que ele não pode ser tomado, alguma coisa nesse sentido, né? Existe uma lei, mas como também existe lei de que, como o marco legal das garantias, que se teu imóvel couber mais dívidas, você pode tomar mais empréstimos, só que o sistema financeiro não te dá mais empréstimo. Então, assim, dizer que não pode te tomar, isso depende muito de como você fez a dívida e como é o seu momento. Eu já vi casos, sim, de empresas perderem sua sede, de pessoas perderem o seu único moradia por causa de uma dívida contraída. Então, essa lei, ela não é assim, se for uma casa, se for uma moradia
vamos dizer, uma moradia de classe média baixa, uma coisa que a pessoa realmente não tenha condição. Agora, se você mora numa mansão, se você mora numa grande propriedade e por algum motivo você não pagou, acredito que é muito pouco provável que você não seja executado. Mesmo sendo ela a sua única moradia, né? A insegurança jurídica, como você mencionou, né? É a Depende insegurança de jurídica. caso a caso, o juiz... Como também tem uma lei uma lei não, né? Uma jurisprudência que diz que quando você tem uma fábrica, né? E aí você toma um crédito nessa fábrica, que os bancos têm dificuldade de tomar a tua fábrica, senão tiraria teu ganha-pão e o ganha-pão de quem trabalha ali. Isso não é bem verdade, porque sabemos aí que muitas empresas que foram à falência, todo o seu patrimônio foi leiloado, vendido, independente se tinha funcionário ou não, foi à falência, teve que parar a empresa, o imóvel ficou desocupado e, em consequente, foi vendido.